Amém, glória a Deus. Quantos pode dizer aleluias? Tem alguma luz ali atrás que possa acender? Eu quero ver os rostos ali de quem está ali atrás. Ou se puder vir aqui para frente, eu agradeço. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite, nesse momento. Meu filho João Lucas, papai vai orar agora, amém, filho? Papai vai orar. Meu filho João Lucas, sempre que a gente termina a oração, ele diz mais. E se não orar, ele chora, né? Então, para dormir, a gente faz uma vigília. Senhor, obrigado por este dia, pela vida da mamãe, pela vida do papai, do pastor. E aí, quando termina em nome de Jesus, amém. E ele diz mais. Aí a gente começa a orar. E assim é verdade. E assim a gente vai orando até o fogo descer, né? E aí o Senhor, o Espírito Santo é calmaria também. Ele vem, acalma o coração. A criança dorme a noite inteira. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu quero honrar também a vida de Carlos Diego, de Júlia. Júlia está ali no Kids agora, né? Glória a Deus pela vida de Júlia, pela vida de Diego, pela vida de Zoe. Se hoje eles estão aqui, nessa casa de oração, se é amado por vocês, é porque eles falaram, eis-me aqui, Senhor. E todos aqueles que falam, eis-me aqui, o Senhor, Ele honra. O Senhor, Ele cuida. O Senhor, Ele faz com esses coisas que não faz com outros filhos dEle. Amém? Porque é uma entrega, porque é um cuidado, porque é um aconchego. Veja aí uma casa que tem 4 filhos, que tem 3 filhos, que tem 2 filhos. Aquele filho que é mais perto do pai, aquele filho que está mais perto, em mais comunhão, sorrindo junto, remendando talvez trocando talvez o pneu do carro, ou talvez o pneu da bicicleta. Esse filho com certeza ele tem mais intimidade com o pai. Esse filho com certeza ele agrada mais o coração do pai, porque ele sabe como agradar o coração do pai. Esse outro filho, ele é filho do mesmo jeito, ele é filho 100% do mesmo jeito, Deus ama do mesmo jeito, o pai ama do mesmo jeito, mas ele não vai experimentar algumas coisas como esse outro filho que sempre está perto do pai. Pastor, esses dias não, acho que foi ontem, foi hoje, pastor Mardônio postou ali uma foto da gente, né? Uma foto minha ali, e colocou um texto, um convite, dizendo assim: ei, por favor, vocês querem mais, vocês querem experimentar? É exatamente isso que o pastor quis falar naquelas palavras. Ei, por favor, não perca. Quantas vezes, sabe, a gente como pastores, a gente coloca o joelho no chão, porque a gente olha para vocês e a gente vê, sabe, um potencial enorme, algo grande. A gente vê em vocês algo que somente através do seu sim, da sua obediência, você vai viver algo sobrenatural em Deus. Assim como o Carlos Diego. E Zoe. Tem hora que eu chamo Zoe, tem hora que eu chamo Júlia. E aí eles, lá atrás, eles falaram assim: nós vamos, Senhor. Não é nós vamos, pastor. Não é nós vamos, sabe? É nós vamos, Senhor. Por quê? Porque é o Senhor que chama. Aí, quando o Senhor chama, o Senhor também levanta, sabe, pastor, levanta irmãos, levanta pessoas para cuidar. E eu e Lorena, a gente teve a honra, o privilégio de cuidar dessa família por 3 anos ali em Varzea Alegre. Eles, assim como nós, viviam 100% da fé. Poderiam ter trabalhado, mas eles escolheram obedecer o Senhor. Quantas vezes a gente foi chamado de pessoas
que não queria trabalhar para pedir esmolas. Não. Importa obedecer a Deus do que os homens. Eu lembro que dia 16 de agosto de 2009, eu entreguei minha vida a Jesus. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu vi naquele dia, as escamas dos olhos caíram, o Senhor libertou totalmente a minha vida naquele dia, e eu disse, eu quero servir ao Senhor, eu quero alcançar mais um para o Senhor, eu quero que mais um tenha a oportunidade de viver por toda a eternidade no céu. E aí eu disse assim, Senhor, eis-me aqui. E aí eu sempre, pastor Mardônio, eu estava perto do pastor. Um dia o pastor passando umas lutas lá com as ovelhas. Tem ovelha? Quem é ovelha aqui? Quem é ovelha? Todos nós somos ovelhas, né? Mas tem algumas ovelhas, né, Carlos Diego? Tem algumas ovelhas, Diego sabe disso, foi pastor ali no sertão do Ceará, em Vazia Alegre, durante 3 anos com a gente. E aí ele sabe, e a gente, nós sabemos que tem ovelha que dá trabalho. E um dia o pastor, um dos pastores meus disse assim, hã? Lá também? Não pensei que era só aqui, pastor. E aí umas ovelhas dando trabalho, o pastor olhou para mim e disse, José, eu lembro como se fosse hoje, ele disse, José, você ainda quer ser pastor diante desses moídos, a gente chama moído também, né? Desses moídos. Aí naquele dia eu chorei e disse, quero, pastor. Porque eu sei que de onde o Senhor me tirou. O Senhor me resgatou das correntes. Eu estava aprisionado. Você estava aprisionada. E o Senhor libertou você. Libertou você para quê? Uma pergunta, por favor, me responda. Para quê libertou você? Para ser salvo, sim ou não? Sim. Mas você não está lá ainda não. Enquanto você não chegar lá, você tem um grande privilégio aqui nessa terra. De fazer com que esse nome, o nome que é sobre todo nome, que todo joelho se dobrará nos céus e na terra, possa ser conhecido através da sua vida. Amém? Pastor, é 7h46. Eu tenho quanto tempo, hein? Hã? É? Então vamos lá. Quando eu recebi o convite para ministrar aqui, eu me arrupiei todinho. E quando eu ia para a Bíblia preparar, a Bíblia começava a me arrupiar. Aí o Espírito Santo falou comigo. É a minha presença lá. Porque você vai se arrupiar também lá. Os meus filhos também vão se arrupiar lá. Porque eu estarei lá. Eu curarei lá. Eu libertarei lá. Eu levantarei lá. Eu impulsionarei lá através da vida de vocês. E é isso que eu sinto aqui. Eu nem falei para Diego, né? Eu acho que podia ser que Diego tá dizendo, pastor, será que você está com Covid? Se arrupiando, hein? Só brincando. Mas Jesus diz, eu estarei lá. E quando a gente começa a ler a Bíblia, algumas histórias, a gente vê Jesus tendo alguns encontros, pessoas indo até Jesus indo até pessoas. E eu vejo que nesses encontros, pessoas eram curadas, libertas, transformadas. É por essa razão por essa razão e tantas outras razões que muitas das vezes o pastor faz o convite para você. Vem, você está cansado? Ele também está. Você trabalhou? Ele também trabalhou. Mas é porque nós sabemos que através, dessa unidade, através, desse momento aqui, Deus faz coisas extraordinárias. E aí eu, preparando a palavra, eu fui ministrar antes de ontem, domingo, ali na igreja Filadélfia, e aí preparando a palavra, e aí eu disse, Senhor, será que essa palavra para a igreja? Aí o Senhor disse, não, é outra. Qual? Eu disse, vai me buscar, filho. Sabe aquele pai que diz assim, aqui tem um presente para você. Onde é que está? Aí a gente sai procurando. Então a gente tem que fazer a mesma coisa, sair procurando, lendo, buscando. E aí Jesus é tão bom que o pai, às vezes o filho não está encontrando, quando é menor e que não encontra mesmo, né? Aí o pai vai dando dicas. Pai, tá onde, pai? Tá em cima da cadeira. Aí o menino procurando nessas cadeiras aqui, não sai dessas cadeiras, procurando. Tá na última cadeira, o filho vai lá e encontra. Por quê? Porque o pai, ele sempre facilita para que você possa experimentar o cuidado dele.
E sabe o que foi que Ele deu a você? O Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A terceira pessoa está com você. Aleluia. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador. E no dia 16 de agosto de 2009, eu recebi esse Consolador. Eu estava em uma esquina, doido para fumar um baseado de maconha, um cigarro de maconha. Aqui nessa esquina de Geral Dentista. Porque o cara... Lá na outra esquina, tem a esquina de Zé Buchudo. O Diego já tirou uma foto lá, em Almino Afonso, Rio Grande do Norte. Quem ouviu falar? Em Almino Afonso. E lá naquela porta era a igreja. E aí eu cheguei... Fulano, me venda R$5 de maconha, isso era um domingo, quando for sexta-feira, eu vendo o loló na boate e pago os R$5 a você. Aí ele olhou para mim e disse: homem, vendo nada. Ele me dava, ele me vendia, eu dava a ele é meu amigo, colega. Homem, me venda do lei e nada. Fui triste lá para a esquina de Zé Buchudo. Quando eu chego na esquina de Zé Buchudo, eu fico de frente para quê? Para a janela da casa de oração. E aí, no meio do povo de Deus, sempre tem aqueles doidos. Aqueles doidos que está disponível a obedecer ao Espírito Santo. E aí tinha uma doida lá dentro, sentada adorando o Senhor, cheia do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo tocou nela e disse assim: chama José. E ainda falou mais, nem precisa falar nada. Sábado tem evangelismo, talvez você não vai falar nada. Só a sua presença, coisas extraordinárias vai acontecer. Só a sua presença, só o seu eis-me aqui. E aí ela chamou, quando ela chamou eu vi, era dessa distância mesmo aí, da parede para outra. E aí deu aquele negócio no coração, e aí eu não fui, mas aquela vontade. Aí o outro, doido, cheio do Espírito Santo, fez assim, Quando fez, eu disse: eu vou. Aí fui doido para fumar o cigarro de maconha, fui. Sentei na última cadeira. O culto foi uma bênção, não teve o apelo. Quando eu vou saindo, outra irmã. A irmã que me chamou tinha quase 80 anos, Dona Rita de Antônio Lechado. E a outra irmã que me chamou tinha acho que uns 20 anos. Quando eu vou saindo, ela bate e diz: José, diz, oi, quer aceitar Jesus? Eu disse: quero. E naquele dia minha vida foi transformada. Minha casa era mais ou menos 2 quilômetros. Eu fui com uma felicidade tão grande no meu interior, que até hoje essa felicidade, essa alegria permanece. Aleluia. É aquela alegria que Jesus disse assim: olha, a paz que eu dou, o mundo não pode dar. Porque quando eu estava no mundo eu fumava maconha, era aquela alegria toda, ria com o vento, ria com a folha. Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu encontrei uma alegria permanente, porque aquela era passageira. E é sobre essa alegria que eu vim pregar, é sobre essa paz que eu vim pregar, é sobre essa alegria, essa paz que nós pregamos, que nós doamos a nossa vida, desde que entregamos a nossa vida a Jesus. Em 2009 entreguei minha vida a Jesus. Em 2012 eu fui para um treinamento missionário em Natal, no Rio Grande do Norte, através do pastor Rodrigo Belaguarda. Quem já ouviu falar? Pastor Rodrigo Belaguarda. Ele é meu líder de missões aqui no Nordeste. Quem sabe, né? Um dia a gente traz ele aqui, né, pastor Diego? Glória a Deus, né, pastor Mardônio? Em nome de Jesus. E aí eu fui para esse treinamento. Quando ele me convidou para esse treinamento, custava em 2012 R$600, era 30 dias. Porque ele foi para o interior e me viu lá. E quando ele me viu, ele disse: Deus tem uma obra na vida desse jovem. E aí ele volta para Natal, liga para uma pessoa de Almino Afonso para procurar um jovem alto que gostava de usar preto. Eu era tipo da Assembleia de Deus, todo de preto. Tênis social, não usava short não, né? E aí encontraram, porque eu era aquele jovem que amava missões, amava evangelizar e tinha um estilo de roupa, né, de vestir. Então me encontraram ligeiro. O irmão da Assembleia de Deus me encontrou, eu era da Igreja de Cristo, lá em Almino Afonso. Resultado: rapaz, tem uma pessoa querendo falar com você. Aí era o pastor Rodrigo Belaguarda, e aí ele disse assim: José, quero convidar você para um treinamento aqui em Natal e tal. E aí eu disse: não, não tenho dinheiro não. Eu disse: não, quanto é? Disse: R$500. Eu disse: não tenho não. Disse: deu um jeito para chegar aqui, que Deus já levantou uma pessoa para pagar a sua inscrição. É por isso que Diego viu que a gente, sabe, visualizava jovens, casais, enviava para treinamentos missionários lá de Vaz Alegre para Natal. Porque a gente sabe que a seara é grande e poucos são os trabalhadores.
E a gente sabe que tem trabalhadores, só precisa de um chaculejo, de um despertar. A gente sabe que existe um povo doido, um povo que ama o Senhor, um povo cheio do Espírito Santo. Às vezes está precisando, só de um choque, para um negócio despertar. É como uma pessoa que está ali, morreu, parou o coração. O médico vem, a enfermeira vem, faz aqueles como é? Reanimação, é? Massagem cardíaca, e quando pensa que não, desperta. Glória a Deus, viveu mais 40 anos, 50 anos. Às vezes o que você está precisando é exatamente isso. E essa noite o Senhor trouxe você aqui para isso. E aí, cheguei para minha mãe, eu disse: mãe, que é minha avó que me criou, disse: eu vou para um treinamento lá em Natal, do interior. Mãe disse assim: vai nada, esse missionário vai sequestrar meu filho, nunca mais vou ver meu filho. Deixou de jeito nenhum, isso era massa. E eu orando, pastor Rodrigo, ela vai deixar eu? Não, vai. Aí eu lembrei que tinha uma tia minha que morava em Natal, que mora em Natal. Liguei para ela: tia Patrícia, vai lá nesse endereço para mostrar a mãe que esse missionário não é um sequestrador. Aí minha tia Patrícia foi lá no endereço do pastor Rodrigo Bela Guarda, falou com ele. Está sendo gravado não, tá? Vou mandar para ele, pronto. E aí ela chegou até ele, conversou, ligou para mim e disse: ai mãe, não é não. Mas não vai não, meu filho, você vai se perder nesse ônibus, nunca mais vou ver meu filho. Porque me criou limpando, o xixi, o cocô, desde 1 ano de idade até os 20. Mas quando chegou no início de junho, eu peguei o ônibus e fui. E estou aqui até hoje. De 2012, eu disse um sim. Esses 3 anos foi em Jerusalém, ganhando as almas, evangelizando, subi nos morros. Eu era líder do jovem. Eu acho que quem é líder do jovem aqui? Quem é líder do jovem? Pastor é? 3h30, irmãos, todo mundo aqui, para a gente evangelizar. A gente sai de 4. Eu chegava de 3h10 nada, não chegava ninguém. 3h30 nada, pastor 4 horas, pegava a minha Bíblia, botava debaixo do braço, saía para evangelizar. Quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho? Quantas pessoas estão ganhando vidas na minha Jerusalém, que eu não estou mais, porque lá atrás eu fui. Quantas pessoas hoje, Jonatas hoje estão tendo a oportunidade de descansar no Senhor, porque vocês falaram sim. Quantas pessoas estão hoje, alcançando mais um, vocês nem sabem. Eles nem falam para você, mas pela sua dedicação, pela sua paixão, pelo seu amor, pela sua entrega ao Senhor. Então a palavra do Senhor para vocês hoje é: continue, mesmo diante dos vendavais, das tempestades, continue, porque o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão, e Ele recompensa. Ele recompensa. Aleluias. E aí, como vocês sabem, eu era doido, sou ainda. Quando eu cheguei no treinamento, eu estava doido para casar. Não era para namorar não, para casar. Porque namorar eu sabia que não dava certo. Aí eu doido para casar, na minha igreja tinha um bocado de menina bonita. Eu olhava para tudinha, nenhuma dava certo. Era tudo bonita, mas não existe aquele fogo do Espírito Santo, aquele amor. Então, vai que eu caso com uma doida dessa e ela quer entrar naquela porta e eu quero entrar naquela outra. Vai morrer os dois dentro do buraco. E aí eu esperei logo a doida certa mesmo. Eu era doido, tinha que ser um doido com doido para dar tudo certo. Aí fui para esse treinamento missionário. Quando eu olhei para Lorena, eu disse: é de vidro, é? Quebrei um puto um dia desse. José, pelo amor de Deus. Aí, quando Lorena volta para a sua casa, nessa época eu não tinha um WhatsApp, o Senhor tinha falado comigo que era ela. E aí perguntei se ela queria casar comigo. E aí, glória a Deus, que ela fez uma prova com o Senhor, porque ela também estava orando pelo um doido. E disse: se esse doido ligar para mim, me chamando para casar, esse é o doido que eu vou casar. Se ele me chamar para namorar, eu também não quero não. Aí eu chamei e hoje estamos aqui casados. Amém? Alcançados pelo grande amor de Deus. Quantos aqui foram alcançados pelo grande amor de Deus? Ser alcançado por esse grande amor de Deus significa ser transformado por uma graça incondicional. Quem aqui foi? E quem aqui quer, com que outros sejam alcançados e transformados por essa graça? Diga glória a Deus. Do que você foi alcançado? Do que você foi, liberto?
Do que você nesta noite, por exemplo, você foi liberto, você foi alcançado do inferno. Você foi alcançado, sabe, de não ir mais para um lugar que a humanidade inteira não quer ir, que é para o inferno. Tudo bem, ponto, glória a Deus. Mas aí, quando você, sabe, é alcançado por esse Senhor, você começa a experimentar algumas coisas também na sua vida, que é com que você também transmite o Evangelho a partir desses pontos que são os seus testemunhos. Por exemplo, eu fui liberto das drogas. Eu era uma pessoa que fumava maconha. Eu era uma pessoa que vivia, sabe, fumando mesclado, fumava pedra no cachimbo, vendia loló toda sexta-feira na boate. Eu era uma pessoa que, quando minha mãe vinha me buscar nas ruas, dizia: homem, vai embora, deixe de ser besta. Hoje eu entendo que não era besta, era o amor de Deus me constrangido através do amor que ela carregava. Então a gente olha para dentro de nós, a gente vê que o Senhor, Ele nos libertou, Ele nos alcançou de muitas coisas, que se a salvação estivesse fora disso, a gente já poderia, sabe, gastar ou doar ou investir toda a nossa vida para que o nome dele seja alcançado, para que o nome dele alcance outros através do nosso testemunho de vida. Aleluias. Qualquer pessoa, por mais, sabe, imperfeita que seja, pode ser alcançada e curada por esse amor chamado Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: quem é Jesus para você, em uma palavra. Diga em uma outra palavra: glória a Deus, glória a Deus. E em quem está tudo isso? E em quem está, sabe, tudo isso que a gente já viveu? Veio de onde? Parou aonde? Deve estar onde parou? Não, tudo isso veio de Jesus. Alcançou seu coração, transformou seu coração, e não pode parar em você. A Bíblia diz em Apocalipse 1:8, diz assim: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? A Bíblia diz em Romanos 5:8, diz assim: mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Quantos podem dizer aleluias? Sabe, irmãos, são algumas verdades que às vezes a gente já sabe, mas nós precisamos ouvir, irmãos. É como muitas das vezes a gente saber que tem que tomar água e ouvir do pastor, ouvir de uma esposa, de um esposo: você precisa beber água. E quando a gente ouve que precisa beber água, há um despertar dentro de nós, que se alguém falou que eu preciso beber água, é porque eu não estou bebendo água. Então às vezes o Senhor, Ele traz algumas palavras que a gente já conhece. Para quê? Para nos despertar, que é o básico que nós precisamos para que o milagre aconteça na minha e na vida do próximo. Aleluias, glória a Deus. Tem uma notícia maravilhosa nesta noite. Qual notícia, José? Aquilo que eu já falei no início. Mateus capítulo 18, versículo 20 diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Salmo 139 diz que antes mesmo que venha uma palavra na minha boca, Ele já sabe quais são as palavras. Então talvez você veio aqui através daquele post que o pastor fez no Instagram, daquele convite que o pastor fez no WhatsApp. Talvez você veio aqui nesta noite, ou talvez você está aí assistindo ao vivo, ou talvez vá assistir depois e está ouvindo agora. Talvez você diga: eu caí aqui de paraquedas. Não existe cair de paraquedas. Existe algo por trás que está trabalhando 24 horas, chamado Espírito Santo, que se importa conosco, que quer ver a nossa transformação, a fim de que as nossas vidas transformem outros para a glória de Deus. Diga assim comigo: Ele continua o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua o mesmo. Talvez você chegou aqui nesta noite e disse: vai vir um pastor de fora, um missionário de fora. Eu queria sentir o que nunca mais eu senti. Ei, deixa eu dizer para você: hoje é noite de você sentir.
Ah, pastor, mas até agora, até esse momento ainda não senti. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele continua aqui e Ele continua fazendo as coisas que fez no passado. Aleluia! Às vezes o inimigo olha para nós, ou talvez até lança palavra dentro da nossa mente, dizendo: não tem jeito. Nós viemos aqui como cidadãos dos céus, como homens e mulheres que foram transformados por essa palavra, para dizer que tem jeito sim. Aleluias! Durante a nossa jornada missionária, ao longo desses 14 anos casados, a gente casou em 19 de abril de 2014, em junho, a gente foi para o campo missionário. E estamos aqui até hoje no campo missionário. Aqui no Nordeste, nas cidades menos alcançadas, foram 13 anos, plantando igreja em várias cidades, nos interiores dos novos estados, aqui do nosso Nordeste, no nosso sertão nordestino. E aí, o Senhor ainda não tinha nos dado o privilégio de alcançar também os prisioneiros, aqueles que estão presos, aqueles que mataram, aqueles que roubaram, aquele que talvez fez algo contra o seu pai, a sua mãe, o seu filho, que foi uma facada no nosso coração. Mas esses que estão lá presos, esses que estão destruindo muitas das vezes as nossas crianças, os nossos pais, nossas mães, eles precisam ser alcançados pela graça também. Isso é o que? É amor. A gente olha Jesus disse assim: ó, eu vim para os que são doentes, os sãos não necessitam de médicos. E aí é difícil, por quê? Porque dentro de um contexto como esse, dentro de uma verdade como essa, existe, sabe, o ser humano, existe a carnalidade, existe o homem caído, mas paralelo com isso existe uma graça salvadora. Paralelo com isso existe alguém que a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí agora o Senhor nos levou, nesse último ano agora o Senhor nos levou para Criciúma, Santa Catarina. Então, e lá nós estamos tendo a oportunidade, o privilégio, além de evangelizar no nosso dia a dia, além de pregar no nosso dia a dia, de alcançar também as pessoas que estão lá nas penitenciárias daquela região, penitenciária máxima, segurança máxima. Para chegar nos caras lá, passa por um portão, 2 portões, como é? Glória a Deus pelos portões. 3, 4, 5, 6, 7, para chegar a ter acesso a eles lá. Quando a gente chega lá, eles estão condenados 2 vezes. Condenado, claro, justo por aquilo que eles cometeram aqui, precisa pagar mesmo. Porque se o cara que roubou uma bola, talvez ele leve um cascudo. Mas o cara que roubou um banco, ele precisa ficar preso mesmo, e pagar pelo que fez. Mas quando a gente chega lá, a gente contempla eles sendo condenados 2 vezes. Uma por aquilo que eu já falei, e a segunda por Satanás dizendo que não tem mais jeito para eles. E a gente chega lá para dizer que tem jeito sim, porque teve jeito para mim, teve jeito para você. E quem é você comparando com esses? Quem sou eu comparando com esses? Diante de Deus, estamos na mesma balança. Para compreender isso e para entender isso e para pregar isso, precisa conhecer de Jesus, principalmente quando esses cometerem alguma coisa contra você e contra mim. E aí nós também temos pregado lá nos hospitais, clínica de recuperação. E o que eu quero dizer com isso é que o Senhor, Ele usa disponíveis. O Senhor, Ele usa aqueles que diz: eis-me aqui. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que vai ter lá,
Eu não sei como é que vai ser o sustento. Eu não sei se eu vou encontrar alguém que possa nos amar, mas eu vou. E foram. E o primeiro presente que Deus deu a eles, sabe o que foi? Quer que eu diga para vocês? Talvez você já saiba. Mas aquilo que eu falei, a gente precisa falar para martelar na nossa mente verdades para colocarmos em prática. O primeiro presente que Deus deu a eles, sabe o que foi? Além de muitas outras coisas, foi uma filha linda. Talvez se eles estivessem aqui, não tivessem nem filha ainda. Por quê? Porque eles estariam em um contexto onde eles iam olhar para eles mesmos e ia dizer: não é tempo porque nós não temos condições. A gente vai chegar a 1 ano, 2 anos, 60, 70 anos, nunca vamos ter condições. Precisamos ter atitudes de fé. Eu e Lorena casamos em 2014, a gente sonhava em ter muitos filhos. Quando casamos, a gente escolheu logo o nome dos nossos filhos. O primeiro seria João Lucas. O segundo, Júlia Laís. O terceiro, Esdra, Natanael e Israel. Queríamos ter 5. E aí, quando foi em mais ou menos 2016, casamos em 2014, chikungunya, não sei o que, zika, não sei pra colar, aquele negócio todo. Não, vamos tentar. E aí começamos a tentar e tal, nada, fazendo nossa parte, claro, né? Fazendo nossa parte, vem aqui, vem acolá. E não vinha não. Aí geralmente, bota logo o problema em quem? Na mulher. Vixe, aquela mulher não deu um filho, esposa ainda. Tem esse negócio, né, no meio do mundo. E aí, vamos lá, se a mulher, tá o problema da mulher, Lorena foi lá, enfermeira, sabia mais do que quem conversava besteira lá do outro lado, né? Foi lá, fez todos os exames, tudo ok, 100%. Ela, por ser da enfermagem, disse: amor, você precisa também fazer uma investigação. Fui. O médico pediu o exame, fiz o exame, levei para ele, olhou, o médico olhou e disse: José, infelizmente, isso 2016, 2017, você é estéril, não pode ser pai. Isso é dor na faca no coração. Porque estéril, Lorena, é que compreendia mais do que eu, né? E aí, tudo bem, vamos lá, vamos crer, por quê? Porque o Senhor prometeu filhos. Então, quando Ele promete, quando Ele promete, Ele cumpre. O que é que Ele prometeu a você? O que é que Ele prometeu a você? Então, deixa eu dizer uma coisa a você. Você veio aqui, foi para ouvir verdade do Espírito Santo que está em você. Não é do pastor José, não. É o Espírito Santo que está em você. Nós somos instrumentos de Deus para ajudar um ao outro a chegarmos aonde Deus quer que a gente... Isso aí, exatamente isso aí, né? Glória a Deus. E aí lá para 2018, disse: amor, vou para outro médico. Fui para o médico em Caicó. Quem conhece Caicó? Rio Grande do Norte. Pronto, a gente fez missões em São Fernando. Quem conhece São Fernando? Um aqui conhece, glória a Deus. Conhece também? São Fernando tem 3.400 habitantes. Quando casamos, o Senhor disse: vamos para lá viver na minha dependência. A família de Lorena ficou doida, porque a gente foi em junho, ela se formou em março de 2014. O tio dela já tinha arranjado emprego, para cá, para acolá, chefe não sei de que, ganhando 6 mil reais por mês, não sei o que, vai aqui, vai acolá. E o Senhor disse: não, vocês vão viver na minha dependência, lá em São Fernando. Foi o que a gente fez? Pegamos as coisas, botamos tudo no saco, em cima do caminhão, partimos para São Fernando, e foram os 2 melhores anos da nossa vida. José, mesmo com o diagnóstico, sim, porque a gente não vive olhando para diagnóstico, a gente vive olhando para o Senhor. Porque quando o Senhor, aleluia, promete, Ele cumpre. E aí chegou o nosso tempo no Rio Grande do Norte, o Senhor nos levou no meio do lockdown, da pandemia, não sei de quê, em 2020 para o Ceará, Várzea Alegre. 2 de setembro de 2020, fomos para Várzea Alegre plantar a igreja do zero. Chegamos lá, Lorena pregava para mim, eu pregava para Lorena, evangelizava, ganhava um para Jesus, desviava, ganhava outro, discipulava, batizava. E aí nesse negócio todo, e a gente fazendo a nossa parte: o Senhor manda o filho, lia a palavra, fazia jejum, e para cá e para lá, e a gente: Senhor, crendo na tua palavra, e a carne velha, e Satanás velho, jogando setas, e a gente: eu creio na palavra. Ele disse que iria mandar filho, e Ele vai mandar quando? Não sei, mas vai mandar. Já fazia quase 7 anos esperando. E aí, 5 anos, né? Disse: amor, estamos no Ceará, cidade nova, médico novo, Corém chama, você existe lá? Novo, RN, sei lá, né?
Fomos lá pro Juazeiro do Norte. Pedi o exame, fiz o exame, levei para ele, olhou para o exame e disse: Cláudio, infelizmente você é estéril e não pode ter filho. Aqui no Ceará eles me chamam de Cláudio, meu nome é José Cláudio Domingos Feliciano, né? E aí um negócio do peito, né? Mas eu creio, Senhor. Isso 2020, logo quando chegamos no Ceará, disse: amor, vai ser duas coisas rápidas, a sua habilitação e o filho, né? Vamos logo para o médico. A habilitação deu certo, em 6 meses ela fez a habilitação. E o filho ainda naquela luta. E Satanás: não vai dar certo. Vocês estão aqui, vai ganhar vida para Jesus, vai batizar, vai fazer o que vocês sabem fazer. E o Senhor deu a capacitação de vocês. É porque Satanás sabe, ele sabe que a gente foi escolhido por Deus. E a gente sempre lançava palavras sobre a nossa mente: o Senhor vai mandar os nossos filhos. 2022, 2021, final de 2021, fui novamente para outro médico. Aí Lorena nem podia entrar. Entrei, eu quero encurtar porque é muito testemunho. E aí o médico olhou para mim e disse: Cláudio, se você quiser ser pai, você precisa adotar, porque você não tem como você ser pai. Aí eu olhei para aquele, naquele dia eu tive uma ousadia assim: doutor, mas por favor, me diga o que tem que ser feito, que eu vou fazer para ser pai. Aí ele olhou para mim e disse: não tem que fazer nada, porque não tem como ser pai. Aí eu saí daquela sala arrasado, eu saí daquela sala arrasado. Quando eu saí, eu vi Lorena, e ela já, a mulher conhece o esposo, né? O esposo conhece a esposa, ela olhou para mim, ela disse: não precisa falar nada, vamos ali comprar, vamos passar ali na pizzaria não, vamos passar no supermercado, Nordestão, açaí, comprar uma pizza daquela de caixa, né? O capim estava pouco, e aí compramos a pizza, compramos uma Coca-Cola. Eu disse: amor, o quê? Vamos passar no supermercado, comprar pizza, um refrigerante, vamos comemorar. Comemorar o que, amor? Quando os médicos dizem que não tem jeito, Deus chega e faz um milagre. Em meio a tudo isso, Deus nos presenteou com o pastor Alain, a pastora Maiara. Compartilhamos com eles, porque Deus diz assim: vocês vão compartilhar com ninguém, vai ser só vocês e eu, para ninguém ter dó. Tadinho, não pode ter filho. Nós não queremos dó, nós queremos a palavra de Deus. Tem coisa que é com você e Deus. Vai guardando, porque Deus vai fazer, e quando Deus fizer, você vai compartilhar. Aleluia. Agora tem isso aqui, o Senhor até falou, o Senhor até pediu para mim compartilhar. O pastor, nem vou mais compartilhar. Se o Senhor falou, compartilha com o seu pastor. Porque a gente não compartilhou para ninguém, mas ele tinha 4 que poderia chorar com a gente. Nossos líderes, o pastor Rodrigo Alessandra, pela guarda, Alan Maiara, depois de ele que chegou, dando glória a Deus lá, compartilhamos com eles também. Mas resultado, irmãos, no final de 2022, no início de 2022 ainda, uma chuva grande. As ovelhas: pastor, pelo amor de Deus, 5 horas da manhã, pastor, pelo amor de Deus, minha casa inundou, o quartinho do meu filho, vamos ter um neném próximo mês, inundou tudo, vem aqui me ajudar. 5 horas da manhã acordamos, ligamos com o carro, fizemos uma mudança dele, arranjamos um apartamento, botamos ele em cima, igual o passarinho, para a chuva não vir, né? Pintando a casa, deixando tudo bonitinho, o quarto, a gente fazendo aquele quarto para aquela criança como se fosse para nós. E naquele dia, Lorena sentiu uma dor bem forte. Aí Jorge e Carol: chega pastor, toma aqui Buscopan, toma aqui não sei o que e tal, e nada. Lorena com dor, fez uns exames ali de rotina e nada, cunhou para Juazeiro do Norte. Chegamos em Juazeiro do Norte, a médica não deixou a gente voltar para Vazia Alegre. Disse: você teve uma torção de ovário e você quase que morre, e se você voltar pode ser que você morra no caminho, você vai ficar aqui. Mas a gente não tem recursos para ficar aqui não, Deus vai prover. Naquele mesmo dia, Deus levantou um pastor que prometeu uma oferta missionária para a gente em 2014, ia ficar ofertando nas nossas vidas. Ofertou a primeira vez, depois não conseguiu mais ofertar. Durante todo esse ano, naquele dia ele ligou para a gente: ei, missionário, eu estava aqui, lembrei de vocês estão precisando de quê? A gente falou: pastor, nós estamos precisando de R$600 para passar uma semana aqui em Juazeiro, na pousada, porque minha esposa quase que morre. Manda o Pix. Fez o Pix. Naquela semana, Diego e Júlia chegaram, 2 meninos, não era?
Diego disse que cresceu nesse período que velou um bocado de ano para frente. Foi, Diego? Glória a Deus. E aí Diego chegou, pastor, vocês estão onde? Estamos aqui em Juazeiro. O médico não deixou a gente voltar, a gente estava só com as roupas do corpo. Diego pegou a motinha dele, debaixo de chuva, YBR, botaram o capacete, nem viseira tinha, acunharam para onde? Para Juazeiro do Norte. Chegamos lá para fazer o quê? Para deixar a roupa para a gente e comemorar o aniversário de casamento, era? Seu aniversário, naquele dia, servindo ao próximo. Resultado, os dias se passam, os meses se passam, a médica doutora Isabela Pires olhou para a Lorena, você está com endometriose grau 3, precisa fazer cirurgia com urgência. Vocês têm desejo de ter filho, ou já tiveram seus filhos, porque você vai ficar estéril quando fizer a raspagem da endometriose. Aí naquela hora eu disse, meu Deus. Aí a gente falou, não, nós não temos filho. Aí eu disse, então eu quero fazer uma investigação em você. A gente nem disse para ela que eu tinha problema, porque nunca saiu da nossa boca que a gente tinha problemas. Saiu da nossa boca que Deus ia fazer. Eu estou vendo aqui nesta noite pessoas sendo curadas. Eu estou vendo pessoas aqui nessa noite sendo curadas. Talvez você nem sabe que está doente, mas o Senhor está lhe curando nessa noite. A médica me encaminhou para um doutor. Eu ia chamar uma palavra aqui, mas não pode chamar não. Mas o abençoado me pediu um exame novamente. E aí deu a mesma coisa. Levamos para ela triste. Doutor, o que vocês estão tão tristes? Parecendo dois passarinhos bucho. Disse, não, é porque a doutor... pastor, meus esboços ainda é de pessoas dos pregadores antigos, né? Glória a Deus, né? É importante, né, pastor? E aí o Carlos Diego ali, todo invocado, bonitão, né, Diego? Diego, abençoado. Aí, resultado, a doutora disse, aqui no Ceará tem um ditado assim, não é assim não é prego batido e ponta virado não. Eu vou encaminhar vocês para o andrologista em Fortaleza. A consulta vai ser caro. Doutor Eduardo Miranda. Se quiser pesquisar na internet, pode pesquisar o nome dele. Vou encaminhar você para ele, a consulta vai ser cara, mas vá, faça com ele, que eu quero que você passe por ele. Liguei para ele na internet, né, e tal. Aí eu disse, fizemos a consulta, ele me pediu 60 exames. Pedi, fiz, caminhei pelo e-mail para ele, ele disse, Cláudio, todos os seus exames estão ok. Esse aqui está dizendo que está 0 espermatozoides, mas isso não quer dizer que você é estéril. Vem aqui, macho. Macho, né? Vem aqui, macho, que eu quero examinar você. Você vai chegar aqui, você vai baixar as calças, eu quero examinar os seus testículos. Fui aqui, vim aqui em Fortaleza, aqui naquela clínica Bios, né? Tem uma clínica Bios ali, CL não sei o que, o nomezinho, qual? Fui lá, José vem aqui na salinha, Lorena ficou lá, baixei a calça, ele olhou nos testículos, disse, pronto, sei o que é. Eu disse, já, doutor? Ligeiro assim? Disse, o que você sabe? Eu disse, não, tem duas notícias, uma ruim e uma boa. Aí eu disse, você quer ouvir qual primeiro? Eu disse, diga ruim. Eu disse, a ruim é que você veio vasectomizado de fábrica. A mulher não corta, né, para não ter filho? Mas, não, liga, né? E o homem corta para não ter filho. Eu vim já de fábrica. Então, a gente ia chegar a 60 anos e não ia ter filho. Se Deus não tivesse permitido a gente passar por dor. Talvez a dor que você está passando hoje, você nem sabe, mas é para a sua cura. A dor que você está passando hoje, você nem sabe, mas o Senhor está curando. Deus é tão bom, porque Ele deu uma notícia boa. E a boa, qual é? A boa é que você pode ter filho, mas tem que fazer a cirurgia para fazer a reconstrução do canal. Caso não dê para reconstruir um canudinho que veio faltando, aí a gente vai ter que abrir o testículo e fazer a punção dos espermatozoides. Aí quando ele começou a falar de valor, eu disse, não, doutor, e agora? Ele disse assim para mim uma coisa, eu vejo em vocês algo que não vejo em muitos que entram aqui. Vocês não têm dinheiro, vocês são missionários, vivem por fé, não têm dinheiro, mas vocês têm fé, vai dar certo. Tem pessoas aqui milionários que entram, não dá certo, mas eu olho para vocês e vai dar certo. Choramos naquele dia e tal, voltamos para o Ceará, conversamos com a doutora Isabela, e a doutora Isabela toda empolgada, vou até mandar esse vídeo para ela, doutora Isabela toda empolgada, não sei o que, vamos fazer não sei o que, aí eu fiz assim, doutora Isabela, aí faz pelo SUS? Aí ela olhou assim para a gente e disse, não, faz pelo SUS, é tudo particular.
Aí eu disse, não, doutor, mas é porque o negócio está apertado. Aí ela disse, vai dar certo. Eu vejo que vai dar certo. Mulher de fé, né, amor? Aquela? Aí, resultado, enquanto Lorena fazia todas as papeladas dela para fazer cirurgia de endometriose, passou mais de ano. Quem sabe o que é Paco? O remédio Paco. E Tramal. Ela passou mais de ano tomando Paco e Tramal. Mas eu creio que talvez, se você toma esse remédio, você pode sair daqui curado. Amém, missionária Júlia? Não é verdade, Júlia? Amém? E aí, resultado, enquanto Lorena se preparava para a cirurgia, sabe o que foi que o Senhor disse? Ai, ter cirurgia não, eu vou curar você. O que foi que Jesus fez? Curou Lorena. O que foi que Jesus fez mais? A médica que acompanhava a Lorena tem um seminário, tem uma equipe de médicos, faz parte de um seminário, juntamente com o evangelista Torquato aqui em Fortaleza, que ajuda a casais que não têm condição a realizar os seus sonhos. Faz o cadastro, quanto é que você ganha, se chegar no X lá não passa, quanto é que ganha, se tem carro acima de não sei quantos mil reais, se tem casa acima de não sei quantos mil reais. Se não tiver, se der tudo ok, você passa no cadastro lá e tem um desconto de quase 50%. E a gente fez o cadastro, passamos, e para a glória de Deus, e com a ajuda da igreja, com a ajuda de irmãos e ofertas voluntárias, em dezembro de 2023, a gente fez todo um processo, todo um tratamento de saúde, e a gente transferiu o primeiro embrião que se formou quando a gente jogou os meus espermatozoides, porque não teve como reconstruir, eu vim faltando todo o canudinho, né? Não teve como reconstruir, então teve que abrir o testículo e tirar o espermatozoide. Então, quando jogou os espermatozoides com os ovos de Lorena, formaram os embriões, e o primeiro embrião que se formou, a gente disse assim, nós queremos que o primeiro embrião é o que coloque na minha esposa, né? Aí depois de todo o tratamento do corpo de Lorena, a gente veio para cá e o médico foi lá, pegou o embrião, botou lá no útero e disse, ponto, agora aqui é com Deus, a gente tem limitação, agora é com Deus. Se Deus quiser, Ele vai gerar e vai vir o filho mais desejado de vocês. E para a glória de Deus, como foi o nome do primeiro filho da gente, quando a gente estava quase na lua de mel ainda? João Lucas. E qual é o filho que nós temos nos braços hoje? João Lucas. Vamos aplaudir a Jesus? Quando Deus promete, Ele cumpre. Apenas permaneça firme no Senhor. Permaneça com o coração de vocês, servindo ao Senhor, amando o Senhor, reverenciando o Senhor, obedecendo o Senhor, porque no tempo certo, do jeito dele, Ele vai fazer coisas que você vai ficar impressionado. E a igreja vai olhar e não vai impressionar pelo que Ele vai fazer, vai dizer assim, glória a Deus, porque só Deus poderia fazer isso. E a ovelhinha veio de primeira. Meu amigo, é porque a gente não deixou. Estava querendo, pastor, pegar isso aqui para no meio do mundo aí, servindo ao Senhor. Eu quero concluir, eu não falei. Eu gosto do Espírito Santo assim. Está aqui, toda pregação, glória a Deus, coisa mais linda. Mas mais linda é o que o Senhor faz quando a gente obedece. Tem muita coisa para falar, mas eu acho que já deu tempo já. Eu quero já chegar para o fim. Eu quero falar uma coisa aqui, pastor, que eu falaria se eu quero falar uma coisa aqui que eu falaria se eu fosse o pastor lá da minha igreja. Quem quiser ir para casa, as portas estão abertas, pode ir, tá bom? Porque a gente vai só mais um pouquinho, para não incomodar aqueles, tá com a mente aqui, a mente lá na pizzaria, tá com a mente aqui, a mente lá em casa. Então, se quiser ir para casa, eu falei, né, Diego? Falei muitas vezes, irmãos, olha, o culto aí, o fogo está descendo, quem quiser ir pode sair, não vai ser disciplinado, não está em quem? Como é que diz o nome? Desobediência, pecado, não está em nada. Pode ir, a gente vai fazer a vigília da gente, vai ser tudo bem, mas eu quero continuar para me chegar exatamente no que eu estou falando agora, amém? Só para me concluir essa parte do nosso testemunho. Aí passaram-se os anos, como a gente passou 8 anos tentando em nada, então a gente já gostaria de ter os nossos 5 filhos, e agora nós estamos morando em Criciúma, Santa Catarina, daqui para lá é quase 4.000 quilômetros,
E aí chegou o tempo de nós termos nosso segundo filho. Os embriões estão congelados, estão aqui na clínica. E aí a gente precisa fazer todo um tratamento de saúde. A gente veio pela fé, a gente fez os irmãos nos ajudaram com uma rifa solidária. Vocês que estão aqui também nos ajudaram, obrigado pelo apoio de vocês. E graças a Deus a gente conseguiu vender, pagamos graças a Deus as passagens. Só de passagem de lá para cá foi R$5.000, é muito caro. E fora as taxas da clínica, fora todo dia, minha esposa todo dia faz exame, todo dia faz exame, porque a forma da gente engravidar é da forma mais natural possível. Então vai fazendo todo exame todo dia. Ovulou agora, quando ovula, aí daquele dia para frente 7 dias, porque naqueles 7º dias vai gerar no útero dela, vai gerar que o corpo dela gerou e tal, para poder segurar o embrião. Então a gente está fazendo o nosso mínimo e Deus está fazendo a parte dele. Então, se Deus quiser, no final do mês agora, Lorena vai estar grávida no nome de Jesus. Tá bom? Então eu quero dar sequência aqui. Eu tenho certeza que Deus ainda vai falar algumas coisas para vocês. Vamos lá. Ele está aqui nessa noite. Você crê nisso? Eu não vejo, irmãos, pelos olhos naturais, que Ele está aqui, sabe? Eu não estou vendo o vento agora, mas eu estou sentindo o vento. Eu não estou vendo, talvez você diga assim, pastor, não, o vento eu estou sentindo. Calma, porque se Ele quiser soprar, Ele sopra e você sente. Apenas continue crendo, apenas permaneça. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: permaneça confiando, permaneça sabendo que Ele pode fazer. Pastor, mas ainda Ele não fez. Permaneça. Nós passamos 8 anos tentando. Permaneça. Quantos momentos difíceis passou, quantos momentos de dores passamos ali, quantos momentos eu ligava para Diego, vai lá, faça o GC, vai lá, pregue, vai lá para o sítio. Diego, eu não posso ir. Teve lá, a gente recebeu uma equipe de missionário. E teve um dia que eu ia ministrar sobre honra, e minha esposa lá na cama com dor, tomando prá, com nada, tomando tramal e nada, com muita dor, com muito sofrimento. E eu liguei para o pastor Alain, faça o culto aí, porque o culto é de honra, e honra é eu ficar em casa cuidando da minha esposa hoje. A gente precisa aprender algumas coisas com Jesus. E como é que a gente aprende com Jesus? A gente aprende com Jesus quando nós estamos, aleluia, perto dEle. Como é que a gente está perto dEle? Vindo para o culto. Como é que a gente está perto dEle? Está participando de uma célula? Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma experiência para você. Sabe quando é que você vai crescer de uma forma assim? Às vezes, tipo assim, tem aquela poupança que você... botei 10, botei 20, botei 30... E sabe aquela poupança que você bota 100 mil, faz aquele negócio? Sabe como é que você vai crescer de uma forma grande, estrondosa, se posso dizer essa palavra? Quando você começar a evangelizar. Quando você começar a falar de Jesus. Porque quando você começar a falar de Jesus, você vai experimentar algo que você só experimentaria no ato da evangelização, no ato, sabe, de ir pregar o evangelho, como Ele mesmo disse: vão e pregam o evangelho a toda criatura. E nesse momento que nós estamos pregando, vai surgir o quê? Pessoas doentes, você vai curar essas pessoas. José, eu vou curar. Sim, você vai curar, porque em Marcos capítulo 16, versículo do 15 ao 20, Jesus disse assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão aos que crê no meu nome: expulsarão demônio, curarão enfermo. Jesus nos disse assim: eu vou curar através de vocês. Não, vocês curarão através de mim. Aleluias. Mateus capítulo 28, versículo, se eu não me engano, 18 e 19 e 20. Sim, é isso mesmo. Ele diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão, faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, é eis que estou convosco? Aí, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Marcos capítulo 16, versículo 20, a Bíblia diz que esses sinais, quais? Aquele que Ele mesmo falou: vocês curarão, vocês expulsarão demônios. A Bíblia diz no Marcos capítulo 20, no versículo 20, que os sinais acompanharam os que
creram. Tem que crer, pelo amor de Deus. Tem que confiar, pelo amor de Deus. Aleluias. Às vezes a gente é usado pelo Senhor para compartilhar, para falar, mas nós precisamos crer, confiar, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Confie, mas também tome atitude. Quantas vezes Ele aqui, aleluia, falou comigo já? Mas você precisa crer, porque às vezes o Senhor fala com a gente: opa, eu preciso ir. Aí como é que eu vou, José? Lembra de Dona Rita, de Antônio Aleijado? Falou nada. Ele só assim, ó. Só um reposto do pastor. Só um reposto, né? Fácil. Só um aviãozinho. E melhor ainda, que não podemos substituir por nada, contato, a evangelização, a pregação. Diga assim: eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo. Recentemente eu estava andando nas ruas de Criciúma, e eu vou passando, o Espírito Santo, digo: José, oi, vai lá naquela loja ali. Aí a minha carnalidade disse logo: mas a gente não foi comprar os temperos para a Lorena botar no frango? O Espírito Santo: José Cláudio, vai lá naquele estabelecimento. Presta atenção, deixa de ser besta, rapaz. Aí o que foi que eu fiz? Eu voltei com João Lucas. João Lucas, glória a Deus, é meu discípulo. Bicho, rapaz, tenha filho para você ver como é bom. Porque se tem um discípulo que é bom, é filho. Fica direto com a gente. Vai pro banheiro, vai com você. Vai evangelizar, vai com você. Expulsar demônio, vai com você. Às vezes chora porque é criança, né, pastor? Até a gente chora. Glória a Deus pelo choro. E aí a gente voltou. Aí eu estava com uma sacola de pão, disse: filho, pega esse pão aqui e vá comendo. Porque às vezes criança quer estar correndo, né? Enquanto ele comia um pão, eu compartilhei o evangelho para aquele homem. Mas quando eu cheguei lá, Jean, o nome dele, quando eu cheguei lá, eu disse: eu ia passando, o Espírito Santo pediu para parar e entrar aqui e orar por você. Ele começou a chorar. Hoje eu estou completando um ano, ele dizendo, hoje eu estou completando um ano, 4 horas da manhã, eu pedi uma resposta ao Senhor. Agora nesse momento é 4 horas da tarde. E ainda não tinha tido a resposta do Senhor. Mas quando você vê quem falou isso, Deus falando comigo: volta para os meus caminhos. Lá na penitenciária, como eu falei para vocês, enquanto eu pregava, Satanás condenando eles: não vai ter mais gente para a sua vida, você vai morrer aqui. Porque lá onde a gente evangeliza, é pessoas que vai ficar preso 50 anos, 30 anos, 60 anos, 20 anos, outros 10 e tal, dependendo do que fizeram, né? E aí quando a gente está lá, a gente vai lançando palavra de vida. A gente olha nos olhos, sabe aqueles olhos de condenação? Satanás jogando, a gente tentando pregar, a gente tentando lançar a palavra, e Satanás jogando a seta. E aí, não é com todos, não, é com alguns. Para esses que a gente contemplava, a gente tem sensibilidade do Espírito, né? Glória a Deus por isso. A gente, quando via isso, quando via Satanás trabalhando ali na mente daquele cara, a gente lançava a palavra também. Por quê? Porque o maior é Deus. Ele fez, está pagando, mas ali pode sair pregadores, ali pode sair pastores, assim como aconteceu comigo, aconteceu com você. Aleluia. Agora precisamos, como eu falei, crer. Nós precisamos mostrar com atitude que nós cremos. E como, pastor? Obedecendo a Ele. Vai, pega no seu caderno lá na sua casa, uma cartolina, alguma coisa, pega 4 letras lá, obedecer, prega lá: opa, eu preciso obedecer, principalmente ao Espírito Santo que está em nós. Aleluias. Porque às vezes a gente precisa, sabe, às vezes a gente precisa tocar em alguma coisa, ver alguma coisa, mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Aleluia. Obedecer é permanecer nele, nas suas palavras, em suas promessas. Como nós permanecemos, e hoje estamos aqui compartilhando o testemunho do Filho. Sabe qual é um dos grandes problemas nosso? A nossa falta, diga assim comigo, de fé. Muitas das vezes queremos ver para crer, como foi ali com Tomé. Mas o Senhor, Ele está nos convidando para esse tempo agora, para agirmos, sabe, de uma forma, sabe, que
a gente somente crê. Quando a gente foi plantar a igreja de São Fernando, no meio do lockdown, a gente fez um culto na casa de um irmão, 3 pessoas, e a gente disse assim: irmãos, eu quero pedir oração. Isso o quê? A gente vai alugar esse mês um prédio bom, grande, barato, e aqui em Jurema, e da nossa casa, da nossa cara. O que foi que a gente fez? Carlos Diegos, vamos rumo à promessa, porque para o Senhor nada é impossível. Sai mesmo, nosso carrinho festa 2001, né, Diego? Quando ia saindo de Juremal, antes de sair de Juremal, um prédio bem grande, não sei se barato, em Juremal, qual era a outra palavra? E a rua, né? Exatamente. Tinha até um número. Liguei: opa, Tiago, tudo bom? Rapaz, eu passei aqui, quero ver seu prédio e tal. Fui lá no outro dia. Quanto é? Eu disse 800. Ixi, caro demais. Ele disse: caro? Ele falou. Eu disse: é caro. Você pode pagar quanto? Eu disse pela fé. Eu disse: pela fé, 400. Pela fé. A gente nem tinha, pela fé. Porque era 800. Diminuiu quase uma lapada assim, é complicado, né? Aí ele disse: não, eu faço por 600. Eu disse: mas a gente não tem não, e a gente é direito, a gente gosta de fazer nossas coisas direitinho. Aluga pra gente por 400? Alugado. No outro dia falamos para ele: irmãos, encontramos um prédio bom, barato, entre aspas, né, para nossa realidade lá, grande, e aqui em Jurema. Ô, glória! É glória mesmo, né? Passamos um mês lá trabalhando, limpando e tal. Nós precisamos correr, nós precisamos olhar, nós precisamos, sabe, colocar os nossos olhos naquele que prometeu, porque aquele que promete é fiel para cumprir. Sabe qual é um dos... Vamos lá, em João capítulo 10, para me encerrar, em João capítulo 10, João capítulo 20, João capítulo 20, versículo 19, diz assim: ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio, disse-lhe: paz seja, diga com vocês. Primeira paz que o Senhor, né, lança ali no meio dos seus discípulos. 20, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado aos seus discípulos. Alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês, convosco, né? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre ele o Espírito e disse: receba o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Diga assim: glória a Deus. Então eles falaram que vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não pusei a minha mão no seu dedo, não crerei. Olha que ousadia de Tomé, né? Uma semana mais tarde, veja a misericórdia e a graça do Senhor e o cuidado do Senhor. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez, o quê? Reunidos ali. E Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse o quê? Paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estendendo a mão e colocou estenda a mão e coloque no meu lado. E pare de duvidar e creia. Então aqui é uma palavra também para os nossos corações. Precisamos parar de duvidar e crer. Continuando, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas
estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crendo, tem a vida eterna. Na sequência, como vocês estão vendo aí, né? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estando na praia, os seus discípulos não os reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lance a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, de tal era a quantidade de peixe. No 20, para me encerrar, então Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia e tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Eu quero encerrar nessa noite dizendo o seguinte: Deus, Ele nos trouxe para cá para confiarmos na sua palavra. O que foi que Ele falou hoje com você? O que foi que Ele ministrou hoje no seu coração? Hoje você está tendo a oportunidade de viver o novo de Deus. Às vezes a gente choramos, às vezes a gente pedimos, às vezes falamos: Deus não fala comigo. Mas Deus nessa noite está falando com você. Eu creio que pessoas que estão aqui têm várias coisas específicas que têm pedido a Deus ou que têm agradecido a Deus. Eu tenho pedido algumas coisas, eu tenho agradecido a Deus por tantas outras coisas. Mas eu quero convidar você para ficar de pé, porque eu creio que nesta noite, Deus, além do que Ele já fez nessa noite, ainda Ele vai fazer. Porque talvez você seja aquele que disse: pastor, você acredita que nesse culto todo eu não senti nada? Deus ainda quer nessa noite fazer com que você experimente algo que você tem pedido a Ele. Eu lembro que um dia no quarto da minha casa, chovendo, lendo a Bíblia, de joelho, casinha de conjunto, estava no meu quarto, a outra porta já era o quarto da minha mãe, minha avó, orando, e eu sempre pedi uma coisa ao Senhor: Senhor, o pastor sempre diz, se você pedir, você receberá. Se você pedir, se você quiser falar em línguas, peça ao Senhor, que o Senhor vai te dar o dom de falar em línguas. E eu queria, e eu acho que eu orei 1 ano, 2 anos, e nada. E um dia, naquele dia, lá no meu quarto, de joelho, lendo a Bíblia, eu recebi o dom de línguas. Aleluia. Comecei a falar em línguas. Muitos vão dizer que você é doido pelas loucuras que você vai fazer com ele. Mas não importa o que os outros vão dizer, importa o que Deus pensa de você. Minha mãe olhava para mim e dizia: José, você está endoidando, meu filho? Ele dizia. Eu disse: não, mãe, estou sentindo a presença de Deus, estou orando. E ali foi um negócio tão bom que eu não conseguia nem parar. Hoje a gente tem um domínio e tal, né? Glória a Deus, a gente vai crescendo na fé. Mas naquele dia eu nem conseguia. Mas eu tenho a certeza que nesta noite Ele está distribuindo muitos presentes no nosso meio. Eu vejo como muitos presentes. Aqui tem muitas famílias e Deus está entregando a cada família algo específico. Venha para frente, por favor. Quero orar pela sua vida. Enquanto o Diego vai, eu quero orar pela sua vida. Aleluias. Aleluias. Diga assim comigo. Diga assim: eu creio, Senhor. Diga assim: eu creio, Senhor. Diga assim comigo: eu creio, Senhor.
Por isso que eu saio do meu canto e venho aqui na frente. E vou na frente. Se você crer, vem aqui na frente. Eu não sei como está o seu coração, não sei como você veio aqui. Talvez você já está vindo aqui curada para aqui para frente. Se você não foi curado no início, eu creio que você pode ser curada agora, nesta noite. O Senhor tem liberdade no nosso meio, Senhor. O Senhor tem liberdade no nosso meio, Senhor.